de atualizações. A gente começa numa fase emergencial a partir de segunda-feira, da meia-noite, de domingo para segunda. Fase essa mais restrita. E para a gente conseguir reverter isso, a gente vai ter que ter mais consciência. E para te ajudar a entender o que de fato é verdade, o que é fake news, o Nelson Gomes está com a gente vai ter uma série de informações que a gente vai te passando. A Alex, a gente também vai ter o nosso canhão Band por outras cidades aqui do Brasil, outros estados. Vão estar em Salvador, Porto Alegre, Brasília. Vão estar falando sobre o estado do Taboão da Serra, um estado complexo na saúde que eles estão passando, passando aqui pertinho da gente, por sinal. Aqui do lado de São Paulo, né? Do lado aqui, do lado da gente aqui. É, pertinho. E a situação tá crítica lá, hein? Então, a gente podia até começar já justamente por esse lado, porque quando a gente fala em Taboão da Serra, que é pertinho da gente aqui, dá pra gente ir até a pé. É uma boa caminhada. Você que gosta de caminhar, eu né? adoro caminhar, dá uma hora de caminhada mais ou menos. Agora, a gente vê que ali a situação é complexa e o mesmo a gente enxerga em outras regiões do Brasil inteiro. A gente está com a Tamires Maia, que é secretária adjunta de saúde lá do Taboão da Serra. Tamires, boa tarde. Embora a situação seja tão complexa, a gente sabe que vocês estão passando por um momento muito difícil. E até você mesma, há 5 meses atrás, acabou perdendo seu pai para o Covid também, né? Boa tarde a todos. Realmente nós estamos passando por um momento bem complicado, né, na saúde do nosso país. Há 5 meses eu perdi o meu pai para o Covid, mas resolvi utilizar essa perda como uma missão aí para ajudar no combate ao Covid. Para que outras famílias não passem justamente o que você e a sua família passaram, né? Uma dor tão grande, porque essa doença é muito cruel, né, Tamires? Sim, é uma doença... a gente costuma dizer que a gente não conhece o inimigo, né? Ele é totalmente imprevisível. Temos pacientes que entram bem, assim, na medida do possível e evoluem de uma forma grave muito rápida. E tem pacientes graves que no outro dia ficam bem. Então, ele reage de uma forma diferenciada. Depende da idade, das comorbidades, né? Então, por isso que é tão difícil. Agora, qual a real situação de Taboão da Serra, essa cidade que você sabe muito bem o quanto que durante a vida toda sempre sofre, né? Com problemas muitas vezes de enchente, doenças causadas sobre isso, outros problemas de saúde, agora com Covid, mais complexo ainda, porque você tem todos os outros tratamentos a serem atendidos, a serem executados e mais os pacientes de Covid. A real situação agora de Taboão da Serra, qual que é, Tamires? Bom, nós estamos nesse momento com 50 pacientes internados aqui na UPA. A UPA é o único equipamento que recebe Covid aqui na cidade. E nós estamos com 110% aí dos nossos leitos ocupados nesse momento. Pra gente entender, quando a gente fala 110 leitos ocupados... De emergência, tá? Tá, de emergência, o que seria? Quer dizer, porque 100% é você ter todos, né? 110%, o que seria, Tamires? Bom, nós fizemos adaptações para poder atender os pacientes, né? Nós temos agora inseridos na CROSS 18 pacientes inseridos. São pacientes graves, aguardando aí uma vaga de alta complexidade. Desses 18, nós estamos com 13 pacientes entubados. Agora, é verdade que vocês também tiveram um número de pacientes... E os outros possivelmente aí por uma evolução. É verdade que vocês tiveram nos últimos dias também alguns pacientes que infelizmente acabaram falecendo na fila, esperando um atendimento de UTI que não está sendo conseguido ser executado, tamanha a necessidade aí de mais internações do que seria a capacidade do hospital conseguir acompanhar, cuidar? Bom, nós tivemos aí no dia 3 a porta do CROSS fechada, né? Todas as solicitações foram negadas e ela só foi reaberta aqui para o município no dia 9.
Nesse período, nós tivemos 27 solicitações de pacientes graves e, infelizmente, desses 27, 12 vieram a óbito. Então, isso é muito triste, gente. Porque a gente vê, Nelson, que essa é uma realidade de Taboão da Serra, de uma infinidade de outras cidades e estados do nosso país inteiro, não só aqui em São Paulo, né? E quando a gente fala Taboão da Serra, a gente fala de uma cidade aqui do lado da maior cidade do país. Pois é, a quarta maior cidade do estado, né? Taboão da Serra, que eu me Então, recorde. e aí você pega essa situação, eles têm uma UPA, unidade de pronto atendimento, com poucos leitos de oferta. Eu conversei hoje com o secretário Jean Gorenstein, que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e eu coloquei exatamente esse problema de Taboão a ele, que nós relatamos aqui. Porque me ocorreu essa semana uma estranheza. O prefeito de São José dos Campos, alegando que a cidade dele não precisaria ficar na fase vermelha, poderia ficar na fase laranja, porque exatamente eles têm leite sobrando. Ora, se tem leite sobrando, por que fecha a porta do CROSS? O CROSS é esse sistema de distribuição de pacientes pelo Estado. E por que fecharam? Pois é, foi isso, exatamente essa pergunta. Falou? Então, hoje foi liberado, não sei se já isso, óbvio que isso tem uma programação, mas coincidentemente, depois que eu conversei com ele, hoje foi liberada então essa transferência de pacientes de cidades como Taboão da Serra para São José dos Campos. Eu não acho que isso é muita coincidência. Porque às vezes as pessoas se atinam pelo que se fala, porque Exato. também, não estou dando uma desculpa não, são tantos os pontos para você tentar resolver que depois, talvez um seja responsável por uma coisa ou por outra, você nem sabe na totalidade. E aí as coisas acontecem de uma forma que um que erra coloca em risco a vida de tantas pessoas. E você fez uma pergunta a ela muito interessante, a quantidade de leitos. Porque quando a gente fala, está com 100%, está com 90%, normalmente a gente não fala a quantidade que tem. Né? Mas verdade. esses 100% são quanto? Vale a quanto? No estado de São Paulo, você tem pouco mais de 9 mil leitos de UTI. Sem contar 9 mil leitos de UTI? 9 mil leitos. Mas para o Covid? 9 mil leitos de UTI, geral. Para 650 cidades. Se você dividir isso por cidade, você vai ter 14 leitos de UTI por cidade. O que é muito pouco. É nada. É nada. Então aí você vê que os grandes centros é que detém a maior quantidade. Não, isso sem a gente falar, quando a gente fala em leitos de UTI, a gente tem que falar uma porcentagem que é para leitos de UTI para quem tem Covid, esse que é é um outro tipo problema. de UTI, e leitos de UTI, porque, gente, infelizmente as pessoas continuam morrendo de outras doenças, não só de Covid. Então, e um outro processo de UTI diferente para as outras doenças que as pessoas podem ter. Hospitais estão tirando UTIs que são destinadas a, por exemplo, crianças, bebês, enfim, UTI infantil, e destinando a UTI Covid, porque já não tem mais suporte, normalmente para atender essas pessoas. E já também não há enfermarias. Esse é um outro grave problema. Então, na verdade, nós estamos entrando num colapso. Mas o ministro Eduardo Pazuello falou que o Brasil não está em colapso. Então ele podia, talvez ele esteja num planeta à parte. Sabe que tipo daquelas séries que você tem outras dimensões? Sim. Vai ver, a gente está numa dimensão e está numa dimensão dele. Não sei, eu sei que Não é? Porque nós já falamos sobre isso algumas vezes. Mas se você não fizer uma linha mestra em que há uma cabeça pensante que coordene toda essa administração, fica difícil. Até porque um fala em lockdown, outro fala que lockdown só pode ser administrado pelo federal. Que pense a favor do país. Esquecendo cada um com as suas ideologias políticas, se você é a favor ou contra o que o outro faz, a gente tem agora que se unir, esquece o que cada um acha. E fazer o que tem que ser feito para salvar o Brasil e os brasileiros e a economia do país. O resto é secundário. Depois que passar isso, aí vocês saem brigando entre vocês, que a gente não tem nada a ver com isso. Aí na hora da eleição a gente decide o que a gente faz, mas agora é cada um na sua obrigação. Porque eu fico imaginando a Tamires, aí em Taboão da Serra, Tamires, já pensando com uma expectativa, pelo que eu vejo, não muito positiva, para os próximos dias também, porque se essa situação já está ruim hoje e a gente vê esse número ainda crescendo de contaminação e de pessoas precisando de uma necessidade, de um atendimento especial, o que vocês pretendem fazer? O que você imagina que pode acontecer com o Taboão da Serra a partir de agora? Nós já estamos passando um momento bem complicado, né? Nós ampliamos nossos leitos de baixa e média complexidade em 75%. Vamos fechar a UPA apenas para internações, ampliando assim o número de leitos aqui. O pronto atendimento vai ser transferido para um outro equipamento de saúde aqui próximo. Mas nós acabamos chegando no mesmo obstáculo, né? Na CROSS. E como você bem disse, não é um momento que nós devemos aí pensar em política ou diferenças do que é obrigação municipal
ou estadual ou federal, é um momento de pensarmos em nos unir em combate ao Covid, e pensar que muitas pessoas estão perdendo entes queridos e nós precisamos resolver isso da melhor forma e mais rápida possível. A gente precisa salvar vidas, né? E a gente só vai conseguir salvar essas vidas se todo mundo se unir. Sim, o nosso intuito é esse. E você, mais do que nunca, como uma profissional que está à frente disso tudo, sabe a realidade. E sabe que por mais que a gente leigo ache que está difícil, a situação para vocês é muito pior. Porque é você acompanhar ali os familiares, os pacientes, sabendo que você tem limitações severas. E que tudo podia ser melhor se as pessoas se ajudassem um pouquinho mais. Algumas se cuidando, não se expondo, não indo para aglomerações, como a gente ainda vê acontecendo. Outras cuidando do seu povo, de cima para baixo em todos os níveis. Porque senão, gente, é Taboão da Serra hoje, como foi em Manaus, e assim a gente vai tendo. Sabe aquele joguinho de dominó que você empurra e as pedrinhas vão caindo? Só que são vidas que vão tombando, que vão caindo. Não é ideologia, é vida. E isso é muito cruel, né, Tamires? Muito. E assim, é importante lembrar que nós precisamos também do apoio da população, né? Sim. Nós temos acompanhado aí na mídia a quantidade de festas clandestinas, onde as pessoas ainda têm muita resistência em entender o tamanho da gravidade, né? Os profissionais da saúde estão esgotados da linha de frente, os leitos superlotados, as famílias desesperadas atrás de uma vaga. A sensação de impotência dos profissionais da saúde, né, que ficam na parte de gestão, é muito grande, de impotência também da linha de frente. Os médicos têm um limite, né, para chegar aqui, entubar o paciente e falar: eu posso até aqui, a partir daqui eu tenho outros procedimentos que precisam ser tomados, né? É muito triste, mas olha, conte com a gente, Tamires, no que a gente puder contribuir, para a gente sempre fazer esse alerta no Melhor da Tarde. E a gente busca, sim, a esperança da conscientização da população e dos nossos governantes. Para que a gente consiga, das duas formas, controlar essa doença e não ser controlado por ela. Muita paz para vocês, determinação, e que, se Deus quiser, em breve tudo melhore, viu?